Comecei cedinho, quando eu tinha 5 para 6 anos, nas escolinhas de futebol. Minha mãe me levava, me acompanhava. E com 13 anos saí de casa, meus pais moravam no Sul, no Rio Grande do Sul. Tive que sair de casa bem cedo, com 13 anos, era uma criança, em busca do meu sonho. Chorava muito, dia e noite, longe dos pais, passava muita fome, o clube não tinha uma estrutura boa, mas tive que fazer muito sacrifício para chegar onde eu cheguei. E graças a Deus consegui realizar todos os meus sonhos como jogador de futebol, como pai que eu vou ser. Daqui a 3 semanas nasce a Rebeca, nossa primeira filha, casado com a Pamela há mais de 10 anos. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, por essa trajetória. Os últimos 10 anos morando na Itália, morei nas principais cidades da Itália, um dos melhores países do mundo para se viver. Morei em Florença, Roma, Verona, Gênova. Então, essa é um pouquinho da minha história. E depois de 10 anos que eu saí do país, voltando para esse grande time, para essa grande torcida, eu acho que não seria melhor se eu tivesse planejado de outra forma. A minha infância foi bem doída, né? Eu acho que como a maioria dos jogadores de futebol, uma infância bem simples, né? Humilde. Meus pais trabalhavam, na verdade só meu pai trabalhava, a mãe ficava em casa, ganhava muito pouco, então a gente tinha uma condição bem precária. Logo que eu comecei a jogar não tinha dinheiro nem para comprar chuteira, tinha que pegar emprestado dos meninos. Então foi uma infância bem difícil, mas eu só tenho a agradecer, sou bem agradecido, principalmente aos meus pais, que mesmo sem condição sempre procuraram dar o melhor pra gente. Somos em 3 filhos, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Os pais nunca deixaram faltar nada, mesmo que aquilo era muito pouco pra gente. Então, quando eu pude depois dar uma casa para eles, né, que era o sonho deles de ter a casa própria, e graças a Deus através do futebol eu consegui fazer isso, foi um dos dias mais felizes da minha vida e só agradecer. Eu sou muito caseiro, fico muito com a Pamela, né, e agora a Rebeca que está chegando. E a gente procura sempre quando tem algum dia de folga, né? Que no Brasil isso é raro, lá na Europa era bem mais fácil. A gente gosta bastante de andar a cavalo e de pescar. Então aqui, essa região tem bastante lagoa, né? Então acho que isso vai ser possível quando a gente tiver alguns dias de folga. Não tem história de pescador, não. Me divirto, só pesco mal pra caramba, mas gosto, então não tem nenhuma história, não. Na verdade a minha convocação, depois de uma temporada muito boa que a gente fez com Hellas Verona, o Cesare Prandelli na época era o treinador da seleção italiana, ele estava lá no estádio, eu estava suspenso naquele jogo, e o segurança do clube me chamou falando que o Cesare queria conversar comigo. Eu não acreditei, né, porque o que o treinador da seleção italiana vai querer falar comigo? E quando eu me aproximei, eu vi que ele estava lá e ele veio na minha direção, o coração bateu muito forte, deu um frio na barriga, as mãos começaram a suar, porque eu sempre tive o sonho, né, por ter o sangue italiano também, de um dia vestir a camisa da seleção. E quando ele falou que se eu estava pronto, preparado, eu disse que sim, mas ele me fez uma outra pergunta ainda que falou assim: Roma, se eu te convocar, para ti vai ser uma questão só profissional, status, marketing, ou vai ser uma questão de orgulho defender as cores do nosso país? Então aquela pergunta ali foi muito interessante e eu falei que com certeza eu defenderia as cores da seleção italiana com todas as minhas forças e seria uma questão de muito orgulho para mim e para toda a minha família. E então ele falou: então tu já está convocado, a gente se vê na preparação para o Mundial que vai acontecer no teu país de nascimento, que era o Brasil, então a gente se vê lá na FIGC, na Federação Italiana de Calcio, dentro de alguns meses tu já está convocado. Então, para mim foi como se eu estivesse flutuando, né? Demorou bastante a cair a ficha, chorei bastante de alegria, de comoção, abracei minha esposa e a gente chorou bastante juntos, porque realmente era um sonho, a gente viu que todo o esforço tinha valido a pena, então foi um dos dias também mais emocionantes, com certeza, da minha vida. Tive a oportunidade de jogar com grandes nomes do futebol mundial, né, como o Buffon, um dos maiores goleiros da história, né, o maior da história da seleção italiana, o maior da Itália, um dos maiores do mundo. Eu tive a oportunidade de jogar com o Pirlo, o maestro del calcio. Tive a oportunidade de jogar com o Pogba,
com o Marquísio, com o Carlito Teves, com o Milinkovic-Savic da Lazio, o Immobile, que acabou de ganhar a chuteira de ouro, e tantos outros nomes. Realmente, acho que nunca nem passou na minha cabeça, né, atuar do lado de craques como esses, e aprendi muito com eles, né, comportamento, posicionamento tático, amadureci muito na minha carreira e me sinto bem orgulhoso disso. O projeto que me apresentaram aqui era justamente esse. O Cruzeiro tem algo muito forte, né, com as raízes italianas, e quando eles me trouxeram da Itália, que já tinha passado pela seleção italiana, era para representar um pouco da Itália dentro do Cruzeiro. E eu vejo como algo desafiador, eu já tinha falado sobre isso antes, e é um desafio muito grande, e todos nós juntos, todos nós que fazemos parte do Cruzeiro, que trabalhamos dentro do Cruzeiro, nós como atletas, comissão, diretoria, né, o pessoal que está por detrás dos bastidores e principalmente os torcedores, todos juntos nós temos que unir forças para que o Cruzeiro consiga o quanto antes a voltar à elite do futebol. Não, o que eu tenho para falar para o torcedor é que eu, Rômulo, aceitei o desafio de vir para cá, mas me sinto muito feliz pela recepção, pelas boas-vindas, por tudo que os torcedores estão escrevendo nas minhas redes sociais, pelo tratamento que eu obtive aqui dentro do clube. Pode ter certeza que, com toda a simplicidade e humildade, vou procurar dar o melhor, o máximo de mim, junto com os companheiros, para que vocês tenham muitas alegrias e lá por dezembro a gente já possa estar comemorando o acesso de volta à Série A. E dentro desses anos, com certeza, a gente vai brigar por títulos, que o Cruzeiro é como se fosse uma obrigação brigar por títulos pela torcida e pela estrutura que tem. Nazione Blu, potete avere la certezza che faremo di tutto perché il Cruzeiro torni a essere il Cruzeiro che tutti noi conosciamo. Un forte abraço.